Dr. Louçã, o senhor acredita que o Partido Socialista, vencendo as eleições, tem maioria absoluta, vai pedir a ajuda do Bloco de Esquerda? Vai propor algo ao Bloco de Esquerda? Não. Então? Não. Então o que é que está à espera? Veja a história do Partido Socialista. Fez alianças com o PSD, fez alianças com o CDS, contratou o Daniel Campelo, do queijo limiano, fez sempre acordos políticos centrados sobre a direita. Porque o Partido Socialista, não estou a falar dos militantes socialistas, estou a falar do Partido Socialista, da sua direção, do seu aparelho, acha que é preciso fazer parte de um poder como se ele fosse tentacular, como se ele fosse uma forma de distribuição de prebendas e de favores. O exemplo do terminal de Alcântara. Um ministro socialista, todo poderoso, sai do governo e agora está na moto em Gil e consegue 6 anos antes de terminar o seu contrato, 6 anos antes, só porque o governo está a acabar o seu serviço, um contrato por mais 27 anos, sem concurso, em que eu tive a ver as cláusulas do contrato, em que há uma cláusula que diz o seguinte: se fizer chuva, se a meteorologia for prejudicial ao negócio da empresa, o Estado indemniza a empresa. Em que se garante tudo, faça chuva ou faça sol, a empresa vai ganhar. Está a falar da o terminal dos contentores da Liscão, está a falar do Dr. Jorge Coelho. Exatamente, Dr. Jorge Coelho, com certeza. Dr. Jorge Coelho consegue fazer um contrato por esta lógica de proximidade entre o poder político e o poder económico que garante uma taxa de rentabilidade à empresa de tal modo que se a empresa não tiver os lucros, sendo monopolista, não tem concorrência, tem uma renda garantida, o negócio é só deles. Mas se o lucro não for aquele que estão à espera, então o Estado indemniza-os. Ou seja, nós pagamos impostos para isso. O ónus da culpa é dele que, à frente de uma empresa, procura fazer o melhor negócio possível? Ou é não, ele fez o negócio das Ou armas. é o do governo que viabilizou esse negócio? É do governo. É do governo, uma Câmara Municipal que se cala e de um sistema político que acha que a esperteza é uma forma de fazer negócio em Portugal. É por isso que temos os escândalos nos bancos como temos agora. Mas eu gostava ainda de voltar à minha abordagem inicial que tem a ver com a situação política, para perceber quais são as responsabilidades que o Bloco de Esquerda está disposto a assumir. Porque se me diz que não espera da parte do PS qualquer abertura relativamente àquilo que vocês entendem como indispensável em termos de mudança, então de que responsabilidades estamos a falar? Estamos a falar da disputa pelo governo, pela maioria, por uma solução política para o país. É isso que nós dizemos aos eleitores. O Partido Socialista é um partido irrecuperável do ponto de vista da sua política porque ofendeu tantos dos eleitores socialistas quando atacou a escola pública, ou quando restringiu os direitos sociais por via do Código de Trabalho, ou quando atacou os funcionários públicos, que para quem, em vez de haver uma democracia de responsabilidade com os serviços públicos, haja, pelo contrário, esta degradação privatista. Quando vendeu 1/3 da Galp, uma empresa estratégica do país, a José Eduardo dos Santos e América Amorim, isso quer dizer que o Partido Socialista não é capaz de governar para justiça. Não é capaz de governar para a resposta económica ao desastre que estamos a viver. Portanto, o que me está a dizer é que o diálogo permanece impossível. O diálogo é muito fácil deste ponto de vista. Nós temos um compromisso e nunca falhamos esse compromisso. E nunca falharemos esse compromisso. Aprovamos tudo o que avança para políticas de esquerda. Uma melhor política de segurança social, lá estamos. Uma política de combate às deslocalizações, lá estamos. Mas, por exemplo, para evitar a queda de um governo de minoria, o Bloco pode viabilizar um orçamento do Partido Socialista? Não, nós só podemos viabilizar um orçamento que seja um orçamento que progrida a justiça social. Se houver um orçamento que nos diga assim, repara, agora temos um buraco orçamental, este ano, para ser concreto. Um buraco de quanto? Neste momento, 4 mil milhões de euros. Pode vir a ser mais, depende, naturalmente. Há coisas que, aliás, nem são culpa do governo. Cai o IVA porque a economia está em crise. Naturalmente, diminuem as receitas. Também aumentam as despesas porque há mais desempregados. O que é culpa do governo é retirar o subsídio de desemprego a 200 mil desempregados. Isso é gravíssimo. Mas, portanto, há dificuldades orçamentais porque há recessão. E agora, esses 4 mil milhões de euros são um problema gravíssimo para o país. Mas um dia um orçamento que nos diga assim: há 30 mil milhões de euros que não pagam imposto em Portugal. São evasão fiscal. 20 mil milhões de euros de dinheiro português estão refugiados nos offshores. Nós queremos toda a transparência, toda a justiça, um bom orçamento que dê a todos os mesmos deveres, porque uma democracia é uma questão de deveres. Então, com certeza, nós estamos de acordo. Mas isso é o que nós precisamos. Ora, para isso é preciso maioria para políticas de esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda, em caso de necessidade, pode viabilizar um orçamento do Partido Socialista e essa situação pode-se colocar já no próximo mês de outubro. Não. O Partido Socialista sempre nos apresentou, até agora, orçamentos de facilidade.
e não orçamentos que respondam às dificuldades do país. Mas mediante essas condições que enunciou... Mas eu não estou a pôr condições. O que eu estou a dizer é que Portugal precisa de uma política de justiça fiscal. Caso contrário, o que vamos ter depois da recessão é uma nova crise orçamental e não saímos dela. Se me pergunta se o Partido Socialista é capaz de fazer isso, eu digo-lhe que não. Não é. Não quer saber. Um partido que promove um negócio como o Dr. Jorge Coelho em Alcântara é um partido que está disposto a perder, um governo está disposto a perder numa semana 70 milhões de euros para aumentar os lucros dessa empresa. Isso é dinheiro nosso. É dinheiro dos contribuintes. É dinheiro do orçamento. E, portanto, esse partido não é um partido da justiça fiscal. Então vamos continuar a ter aquilo que Manuel Alegre, aqui há umas semanas, num artigo no Expresso, dizia: a soma dos partidos de esquerda é muito superior a 60% em Portugal e poderemos vir a ter um governo de direita. Porque a esquerda não se entende. Bem, o problema é que a esquerda tem que se entender para políticas que sejam de esquerda. Para políticas que sejam de promoção da responsabilidade e não da irresponsabilidade. O Bloco de Esquerda sente que, com os seus 10,7% das eleições europeias, tem o direito de querer determinar opções políticas de fundo relativamente a partidos políticos que têm uma expressão eleitoral muito superior? Nós temos a obrigação de cumprir o nosso programa. Temos a obrigação de respeitar os nossos eleitores. E o Partido Socialista falhou essa obrigação, como o PSD falhou no passado. Como fazer, por exemplo, vingar a vossa proposta da saída de Portugal da NATO? Portugal é um dos países fundadores da NATO. Ou a ruptura com a Europa, não assinando o Tratado de Lisboa. Como pretender fazer impor esses pontos de vista? Isso depende dos eleitores. Qualquer decisão depende dos eleitores. Os eleitores portugueses sabem que tiveram um governo que nos arrastou para uma guerra no Iraque através da mentira. Ou seja, promoveu o assassinato de pessoas e o militarismo e uma ocupação colonial de um país. E nós perguntamos se Portugal não precisa de uma política de paz e de respeito pelos outros e não do assassinato, como foi uma guerra e como é uma guerra. E por isso compreendo, eu acho que estamos do lado da maioria. Isolado na Europa? Não estamos nada isolados. Mas porquê é que devemos de estar isolados? Dos 27 países que integram a União Europeia, só 6 não fazem parte da NATO. Está a ver, já não são poucos. E são os mais desenvolvidos. Agora, a Europa não é a NATO. A NATO é os Estados Unidos a mandarem na Europa. Um dia que a Europa se orgulhe do seu contributo para a democracia no mundo, não terá um acordo militar desse tipo. Doutor, mas responda também sobre a Europa, sobre a União Europeia. Porque a União Europeia vive agora sem o Tratado de Lisboa. Eu não dei conta nas eleições europeias que a União Europeia se tenha desfeito. A União Europeia não morre se não houver o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa prejudica-nos. Prejudica o papel que Portugal pode ter na Europa. O Tratado de Lisboa é uma Europa mesquinha. É uma Europa fechada sobre governos que recusaram a todos os cidadãos o direito de se pronunciar. Eu devo dizer-lhe que acho que o Bloco de Esquerda representa a maioria do povo português, quando queremos participar numa Europa que é nossa. Doutor e de que nos Louçã, orgulhamos. O Governo reafirma entre ontem e hoje que o déficit este ano das contas públicas será de 5,9%. Parece-lhe que é necessária uma avaliação extraordinária às contas públicas? Não. Acho que é preciso ter um controle permanente, rigoroso, mas não é por ser dia 23 de julho. Acho que na próxima semana, e em setembro, e em outubro, precisamos ter um controle rigoroso. Que é feito pelo INE, pelo Eurostat e pela garantia de que a Direção-Geral do Orçamento nos dá os números corretos da execução orçamental. E o Banco de Portugal também. E o Banco de Portugal, com certeza. Um conjunto de instituições. O que houve esta semana foi um pequeno debate político de folclore de verão entre o PSD e o PS. Porque o PSD gostou que Vítor Constâncio fizesse as contas da dívida do déficit de António Guterres, mas já não gostou que fizesse as contas do déficit de Santana Lopes e de Paulo Portas. Bom, isso é com eles. Isso é política pequenina, sem qualquer interesse. E é também...